Imagine sacrificar seu próprio olho. Não por acidente, não em batalha, mas voluntariamente, para obter conhecimento supremo. Imagine se enforcar em uma árvore, por 9 dias e 9 noites, perfurado por sua própria lança, tudo para descobrir os segredos do universo. Isso não é ficção, isso é a história de Odin, o pai de todos, o deus mais poderoso e misterioso da mitologia nórdica. E se você acha que conhece essa história do cinema, você não conhece nada. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para mais histórias épicas da mitologia. E fique até o final, porque vou revelar o segredo mais sombrio de Odin que poucos conhecem. Vamos começar. Odin não é apenas mais um deus, ele é o Allfather, o pai de todos, rei de Asgard, a cidade dourada dos deuses nórdicos, senhor de Valhalla, o salão dos guerreiros mortos, mestre da magia, da sabedoria, da guerra e da morte. Mas diferente de Zeus ou outros deuses supremos de outras mitologias, Odin é complexo. Ele não é apenas poderoso. Ele é obcecado por conhecimento, e essa obsessão o levou a sacrifícios que nenhum outro deus ousaria fazer. Fisicamente, Odin é descrito como um homem alto e imponente, geralmente idoso, com longos cabelos e barba. Mas, o que mais chama atenção? Ele tem apenas um olho. O outro, ele arrancou voluntariamente. Ele carrega Gungnir, uma lança mágica que nunca erra o alvo. É o cavalo Sleipnir, um cavalo de 8 patas. O corcel mais rápido de todos os 9 reinos. 2 corvos, o Jin Pensamento e Munin Memória, voam pelo mundo todos os dias e retornam para sussurrar em seus ouvidos tudo o que viram. E 2 lobos, Geri e Freki, descansam aos seus pés enquanto ele se senta em seu trono Lidskjalf, de onde pode ver tudo o que acontece nos 9 reinos. Mas como Odin se tornou tão sábio? Aqui começa a história que poucos conhecem completamente. Existia um poço chamado Mimsbrunn, o Poço de Mimir, localizado sob uma das raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo que conecta todos os 9 reinos. Suas águas continham todo o conhecimento do universo, passado, presente e futuro. Todos os segredos da criação. O poço era guardado por Mimir, um ser incrivelmente sábio. Odin viajou até lá, obcecado por beber daquelas águas. Quando chegou ao poço, pediu permissão para beber. Mimir olhou para o pai de todos e disse: "O preço do conhecimento é alto, Allfather. Você deve sacrificar o que mais valoriza." Odin não hesitou. Ele arrancou seu próprio olho e o jogou no poço. E então bebeu. Naquele momento, todo o conhecimento do universo fluiu através dele. Ele viu o passado menos a criação dos mundos a partir do corpo do gigante Ymir. Viu o presente, todas as intrigas, batalhas e destinos se desenrolando. E mais importante, viu o futuro. Viu Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim de tudo. E esse conhecimento o mudou para sempre, porque Odin descobriu algo terrível. Ele morreria em Ragnarok. Asgard cairia, os deuses seriam destruídos, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir completamente. Mas talvez pudesse se preparar. Ver o futuro não era suficiente. Odin queria o poder para talvez mudá-lo, e existia apenas uma fonte de magia poderosa o bastante: as runas. As runas não eram apenas letras ou símbolos, eram a própria essência da magia primordial. Os blocos de construção da realidade. Conhecer as runas significava poder manipular o destino, curar feridas mortais, ressuscitar os mortos, controlar mentes, invocar tempestades. Mas as runas estavam escondidas, nem mesmo os deuses as conheciam. Elas existiam em um lugar entre mundos, acessível apenas através de sacrifício extremo. Então, Odin fez o impensável. Ele se enforcou em Yggdrasil, a árvore do mundo, perfurou o próprio corpo com Gungnir, sua lança, e ficou lá, pendurado, ferido, sem comida, sem água, por 9 dias e 9 noites. Nas antigas sagas nórdicas, o próprio Odin descreve isso. Eu sei que fiquei pendurado na árvore varrida pelo vento por 9 noites inteiras, ferido por uma lança, e oferecido a Odin menos eu mesmo a mim mesmo, sacrificando-se para si mesmo. Porque Odin não apenas buscava conhecimento,
Ele buscava transcendência. Durante 9 dias, ele sofreu, pendurado entre a vida e a morte, entre os mundos. E na 9ª noite, à beira da morte, ele finalmente viu. As runas se revelaram. Ele as agarrou, memorizou cada símbolo, cada significado, cada poder. E quando finalmente caiu da árvore, mais morto que vivo, ele não era mais apenas um deus. Ele era um mestre das runas, o senhor da magia mais antiga e poderosa do universo. Mas todo conhecimento tem um preço. E Odin pagou caro. Ele se tornou obcecado, paranoico, manipulador, porque ele sabia o que estava por vir. Ragnarok, o fim do tudo. E faria qualquer coisa para se preparar. Ele começou a recrutar guerreiros mortos. Quando um viking morria bravamente em batalha, Odin enviava suas valquírias, guerreiras aladas, para trazer a alma do guerreiro para Valhalla. Lá, esses guerreiros, chamados Einherjar, treinaria e festejariam até Ragnarok. Porco Odin sabia, quando o fim chegasse, ele precisaria de um exército. Mas Odin fez coisas piores. Ele mentiu, manipulou, traiu até mesmo aqueles que confiavam nele. Existem histórias de heróis que Odin ajudou a alcançar a glória, apenas para depois orquestrar suas mortes, quando eles não eram mais úteis. Por quê? Porque Odin pensava apenas no quadro maior. Ragnarok estava chegando, e ele faria qualquer coisa, para ter vantagem naquela batalha final. Odin teve muitos filhos. Os mais famosos são Thor, o deus do trovão, e Loki, o trapaceiro, embora tecnicamente Loki seja seu irmão de sangue, não filho. Thor era tudo que Odin não era, menos direto, honesto, previsível, um guerreiro nato, forte como nenhum outro deus. Enquanto Odin usava astúcia e magia, Thor simplesmente esmagava seus inimigos com Mjolnir, seu martelo mágico. Odin amava Thor, mas também o via como uma ferramenta, um guerreiro perfeito para Ragnarok. Balder, outro filho, era o deus da luz, da beleza e da bondade, tão puro que até mesmo as plantas se recusavam a machucá-lo. Odin amava Balder acima de todos, mas em sua busca por conhecimento, Odin descobriu algo terrível. Balder morreria, e sua morte seria o primeiro sinal de que Ragnarok estava próximo. Odin tentou impedir. Sua esposa Frigg fez todos os seres vivos jurarem nunca machucar Balder, mas ela esqueceu de uma planta humilde, o visco. E Loki, sempre o trapaceiro, usou essa planta para matar Balder. A morte de Balder destruiu Odin, não apenas porque perdeu seu filho favorito, mas porque confirmou que o destino era inevitável. Nem mesmo o pai de todos poderia mudar o que estava escrito. Loki é uma figura complexa, irmão de sangue de Odin, mas sempre o outsider, meio gigante, meio deus, caótico, imprevisível. No início, Loki era útil. Suas travessuras muitas vezes salvavam os deuses de situações impossíveis, mas com o tempo, Loki se tornou cada vez mais perigoso, mais ressentido. E Odin sabia, através de suas visões, que Loki teria 3 filhos monstruosos: Fenrir, o lobo gigante, Jormungandr, a serpente do mundo, e Hel, a deusa da morte. Esses 3 seriam os maiores inimigos dos deuses em Ragnarok. Odin tentou impedir o destino, aprisionou Fenrir com correntes mágicas, jogou Jormungandr no oceano, exilou Hel para o submundo. Mas fazer isso apenas tornou Loki seu inimigo. E em Ragnarok, Loki lideraria os gigantes contra os deuses. Mais uma vez, Odin tentou mudar o destino, e apenas o acelerou. Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim inevitável que Odin viu quando bebeu do poço de Mimir. As profecias eram claras. Um inverno eterno cobriria os mundos. Irmão lutaria contra irmão. O lobo Fenrir se libertaria e engoliria o sol. A serpente Jormungandr emergiria do oceano, envenenando o céu. Os gigantes de fogo liderados por Surtur marchariam contra Osgard. E Loki, finalmente livre, lideraria o exército contra os deuses. E Odin morreria devorado por Fenrir. Mas o Allfather se preparou. Por séculos, ele reuniu o maior exército possível, treinou os Einherjar, fortaleceu as defesas de Osgard, buscou qualquer vantagem, qualquer segredo que pudesse ajudar. Quando Ragnarok finalmente chegou,
Foi exatamente como ele tinha visto. Os deuses lutaram bravamente. Sor matou Dormammu, mas morreu envenenado logo depois. Ter morreu lutando contra Garm, o cão infernal. Heimdall e Loki se mataram mutuamente. E Odin enfrentou Fenrir. O lobo gigante, finalmente livre de suas correntes, abriu sua boca impossível. A mandíbula inferior tocava a terra, a superior alcançava o céu. E engoliu o pai de todos inteiro. Mas a história não terminou aí. Vidar, filho de Odin, vingou seu pai, pisou na mandíbula de Fenrir e rasgou o lobo ao meio. E do fogo e destruição de Ragnarok, um novo mundo nasceu. Alguns deuses sobreviveram, a humanidade continuou, e o ciclo começou novamente. Odin sabia disso. Ele sempre soube. O fim não era realmente o fim, era apenas transformação. Então o que Odin realmente nos ensina? Que conhecimento tem um preço, que às vezes, por mais que saibamos o que está por vir, não podemos mudar o destino, que a obsessão por controlar o futuro pode nos destruir tanto quanto a ignorância. Odin sacrificou tudo, seu olho, seu corpo, sua moral, por sabedoria, e mesmo com todo aquele conhecimento, ele não pôde evitar seu próprio fim, mas ele enfrentou com coragem, preparou-se da melhor forma possível e garantiu que algo sobreviveria após Ragnarok. Talvez essa seja a verdadeira lição. Não é sobre vencer a morte ou o destino, é sobre como vivemos sabendo que o fim é inevitável. Odin, o pai de todos, o deus de um olho só, o enforcado, ou Aranti, o mestre das runas, a figura mais complexa, fascinante e tragicamente heróica de toda a mitologia nórdica. E aí? O que você achou da história de Odin? Comente abaixo qual aspecto da mitologia nórdica você quer ver no próximo vídeo. Thor, Loki, Ragnarok completo, Valquírias. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais conteúdo épico sobre mitologia. Até a próxima! Skál!